Bem-vindo, meu amigo, minha amiga. Meu nome é Bruno Oliveira e esse é o canal Espírita Amador. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. O que é um Estado laico? Se você respondeu que o Estado laico é um Estado sem religião, ou um Estado ateu que prega a não religião, você respondeu errado. Não é isso. O Estado laico aceita todas as manifestações religiosas de forma igual. O Estado laico é apenas a separação entre o Estado-governo e as religiões, os cultos. E isso é muito bom, pois evita que uma religião predominante possa intervir nas decisões do Estado, fazendo com que aquele governo exclua ou crie leis que prejudiquem uma minoria que segue outros cultos. Mas se a gente parar para pensar, também é bom para a religião, porque evita que o Estado dite regras, altere conceitos, dogmas das religiões. E isso está bem explícito na nossa Constituição Federal, no artigo 5º, em que se trata de direitos e deveres de todos os cidadãos que vivam no Brasil, e que, entre outros direitos e deveres, fala sobre a liberdade de crença, de culto, e coloca isso como uma forma individual. Cada um é responsável, é livre para ter a sua crença, o seu culto, a sua manifestação de fé. Mas será que um Estado laico seria possível quando a gente pensa na educação de forma geral, principalmente para as nossas crianças? Será que você, pai, aceitaria que o seu filho recebesse ensinamentos de uma religião diferente da sua? Tudo é muito bonito quando a gente fala da nossa, mas será que quando a gente coloca outra religião no meio, fica tão bonito assim? E os professores são grandes formadores de opinião durante toda a vida escolar dos nossos filhos. E, infelizmente, quando se trata de religião, eles não costumam ser muito imparciais, além de terem nas crianças uma plateia cativa, ou seja, as crianças não têm escolha de estarem ou não estarem ali. Muitas delas são obrigadas a estarem ali, ou são obrigadas a ouvir determinado professor, são obrigadas a assistir em determinadas matérias em que um professor se manifesta a favor ou contra de uma religião. E quando a gente pensa em crianças pequenas, de 0 a 6 anos, o assunto é mais grave ainda porque elas nem têm discernimento para saber o que é que o professor está passando, está ensinando, elas simplesmente absorvem. Como eu já falei, todos têm direito à crença, todos têm direito à fé, à religião, cada um tem o seu direito assegurado. Mas esse direito a gente tem que ter bem na consciência de que ele é válido até o momento em que ele começa a induzir os outros. Aí a gente sai do nosso direito e começa a invadir o direito do nosso próximo, das crianças. É claro que tudo isso que eu estou falando se aplica principalmente às escolas públicas, não aquelas escolas particulares que têm na sua base filosófica a condição de serem uma escola católica, uma escola evangélica, porque se o pai colocou o filho para estudar ali, ele tem que estar ciente de que o seu filho vai aprender sobre determinada religião, sobre determinada doutrina específica. Mas não, a gente está falando sobre escolas públicas de forma geral, em que todos pagam os impostos, então ela tem que atender a todos os cidadãos de forma igualitária. Além disso, a família também tem, por lei, assegurado o direito a ela decidir que tipo de crença, que tipo de fé a criança vai ter, pelo menos no primeiro momento, antes que ela tenha discernimento para tomar suas próprias decisões. Mas a família também tem que ter bom senso de não delegar isso à escola, né? Não querer que a escola ensine o que ela quer que a criança aprenda. Por isso, na minha opinião, Bruno, eu acho bom senso tirar todas as manifestações religiosas de dentro da escola, pois dessa forma garantimos que todos tenham direito à sua manifestação dentro do seu próprio coração. Existem muitas escolas que têm crucifixos pendurados na parede, imagens de Jesus, dizeres, citações bíblicas, dependendo do bairro onde a escola está localizada. Mas será que naquela região a maioria pode até ser de uma determinada religião, mas será que todos o são? E será que não é injusto com aqueles que também pagam seus impostos e são discriminados de certa forma? Não têm o espaço para manifestarem a sua própria crença? Fica até sendo um espaço hostil, muitas vezes, para quem tem outra religião. A pessoa se sente
pressionada a dizer coisas que agradem a todos, a não manifestar o que ela pensa. Então seria de bom senso, até para não criar problema entre os colegas de trabalho, entre professores e alunos, eliminar, por hora, esse assunto das escolas. Sabe, eu tive uma discussão um pouco acalorada com a minha sogra após ela assistir o filme Deus Não Está Morto 2, em que uma professora, respondendo a um questionamento de uma aluna sobre um comportamento de Jesus, responde fazendo algumas citações bíblicas. E essa professora, por conta de um aluno mandar uma mensagem para o pai, os pais entram com processo contra a professora e a professora pode até perder o direito de lecionar por conta disso. E mais, a justiça daquela cidade tem uma batalha bastante grande com os teólogos, com os religiosos, com os pastores daquela cidade, pois pedem para essas pessoas que tipo de pregação elas andam fazendo, como que elas andam convencendo as pessoas, o que elas andam passando para cada uma delas. E isso gera um problema de interferência. O Estado deixaria de ser laico. Então, começa assim, um com medo do outro, que tipo de controle um vai exercer sobre o outro. E a gente pode pensar, não, isso aí acontece só lá nos Estados Unidos, é uma situação hipotética. Não é não, tá, pessoal? Isso acontece aqui no Brasil também. E é por isso que a gente precisa conversar sobre isso. Eu vou deixar nos cards aqui em cima um link de um vídeo em que existia um problema na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, com a oração Pai Nosso. Na acolhida, no recebimento das crianças, a escola tinha como prática fazer a oração do Pai Nosso com todas as crianças. Porém, algumas crianças não queriam mais, alguns pais reclamaram, alguns professores também reclamaram, e isso foi parar no promotor da cidade. O promotor fez uma advertência à prefeitura, e a prefeitura então sugeriu que a escola parasse com essa prática. E alguns pais que queriam que continuasse a oração do Pai Nosso alegavam que era uma oração universal, que era uma oração bonita, que era interessante para os alunos aprenderem. E isso acabou gerando também um grande problema. Mas temos outros exemplos do que acontece com essa influência religiosa dentro de escolas. O que pensar de professores que na época da Páscoa, que sim, cada um tem a sua religião, cada um tem que saber qual é o foco daquele momento. Para as pessoas que têm religião, a comemoração é sobre a ressurreição, sobre a volta de Jesus, e tem um significado especial. Mas para muitas pessoas que não seguem mais o cristianismo, deixou de ser uma data dessa comemoração religiosa para ser uma data comemorativa em que se distribuem chocolates, em que se brincam com as crianças. Porém, professores que levam um pouco a sério esse culto religioso, ao invés de darem chocolates e conversarem com as crianças sobre a existência do coelho da Páscoa, qualquer coisa do tipo, como é já de praxe atualmente, resolvem dar suco de uva, pedacinhos de pão para as crianças, representando o corpo e o sangue de Jesus. Problemas mais graves até existem. Crianças que têm o seu nome de alguma forma vinculadas a um outro tipo de crença sofrem bullying, sofrem discriminação, sofrem preconceito nas escolas, tiram sarro dessas crianças por conta do seu nome, ou os professores até têm medo de falar com aquela criança por conta da religião diferente. Será que isso é interessante? Será que é aceitável de pessoas que têm que ser imparciais e todas as crianças são iguais? Como eu falei, tudo é muito bonito quando nós pensamos que os professores estão passando as mesmas coisas que nós acreditamos na escola para os nossos filhos. Mas e quando esses ensinamentos vão na contramão do que nós acreditamos? Será que nós estamos preparados para aceitar? E sobre as aulas de religião que hoje já são estimuladas pelo governo a existirem nas escolas públicas, você me pergunta qual é a sua opinião? Eu também acho que não está correto. Não acho que a aula deveria se chamar religião ou que se deveriam passar conceitos religiosos dentro de uma aula. Mas talvez transformar essa aula em ensino moral, ensino ético, seria muito mais interessante. Porque, na verdade, como eu falei, nós não somos imparciais. Então, será, por exemplo, um professor evangélico ensinaria sobre todas as religiões, inclusive sobre o espiritismo, sobre a Umbanda, de forma imparcial, ou deixaria implícito de alguma forma que aquilo é coisa do demônio?
E na hora que ele falasse sobre o protestantismo, será que ele não diria coisas lindas, coisas bonitas, para dar uma ênfase naquela religião que ele pratica? Mas não são só os professores evangélicos. O contrário também aconteceria. Católicos ou professores que seriam muçulmanos de alguma forma poderiam falar a favor e contra determinadas religiões. Porque na verdade nós pensamos nos cristãos, católicos, evangélicos, é muito parecido. Mas será que é mesmo? Entre os cristãos existem muitas diferenças. Entre os protestantes também existem muitas diferenças, muitas vertentes, muitos segmentos. Por exemplo, nesse caso que eu citei, no Mato Grosso do Sul, o promotor ainda faz essa questão. Ok, a gente pode deixar o Pai Nosso, mas será que se a gente fizer além do Pai Nosso, a Ave Maria, será mesmo que os pais que são evangélicos vão gostar dessa história toda? Existem religiões que se manifestam com imagens, com símbolos, outras que não gostam de símbolos de jeito nenhum. Existem religiões que acreditam nos santos, existem crenças que não acreditam em nenhum santo. Isso não existe, só Jesus é que é maior e que resolve tudo. Então vejam, muito precisa ser pensado na hora de se passar qualquer conceito para as crianças, pois isso pode estar ferindo a sua própria liberdade de culto. E a melhor opinião que eu ouvi sobre tudo isso até agora foi desse promotor em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que disse: Pai, você quer que o seu filho aprenda o Pai Nosso? Ou quer que ele aprenda qualquer oração diferente? Quer que ele saiba sobre a religião? Faça o seguinte, antes dele ir para a escola, pegue na mão do seu filho e faça com ele a oração. Ensine você o que você acha que ele tem que aprender. Vai ser muito mais significativo para ele, para você, o aprendizado vai ser muito melhor e vai ser muito mais tranquilo do que delegar mais uma função à escola, que já está sobrecarregada. Hoje, os pais trabalham fora, largam crianças nas escolas durante os 2 períodos e ainda esperam que a escola, além de ensinar a ler, a escrever, operações matemáticas, ensine boas maneiras, higiene. Vai querer que ensine também religião? Será que não é sobrecarregar os professores? Será que não é se abster da responsabilidade de ensinar o próprio filho? Então eu sugiro isso. Façamos o seguinte, deixemos os espaços públicos livres, sem manifestações de nenhum gênero, para que cada um manifeste no seu próprio coração a sua crença. Assim estaremos ajudando uns aos outros, não vamos estar criando inimizades, não vamos estar submetendo ninguém a uma crença específica, e aí faremos o que Jesus já nos pediu, que é construir o reino de Deus no nosso interior. Especialmente se você é professor. Então, procure não tocar nesse assunto, procure manter a sua imparcialidade. Pense como seria ao contrário. Pense como seria se você morasse num país de uma cultura diferente e o seu filho tivesse que receber essa cultura. Você ficaria tranquilo sendo você cristão? Você se sentiria confortável? Antes de encerrar, eu gostaria que vocês ouvissem o poema da menina Ana Mari Souza, do canal Menina Véia Artes. Vou deixar o link do canal dela na descrição. Vão lá, vocês vão gostar. Tem muitos poemas, ela é uma excelente poetisa, que fala sobre a diferença religiosa, que fala sobre sermos um, cada um ter essa liberdade de expressar a sua religião. Existem vários poemas ali, vários poemas muito bonitos, então eu recomendo. Mas eu vou colocar para vocês em seguida um poema dela que chama Religare, que ganhou a rede, viralizou na rede e muito bonito. Oi, joia? Então, há um tempo atrás eu vivenciei umas tretas religiosas aí, e aí eu escrevi uma poesia sobre isso, porque sim. E aí eu vou compartilhar com quem quiser ver. Então lá vai. 4 pontos tem minha religião. Faço deles a minha filosofia e faço deles a minha ação. Viva, creia, ame e faça. Essa é também a minha oração. Viva a sua filosofia, ame a sua arte. Creia na sua religião e faça a sua parte. Mas não use a sua religião para tentar reprimir o outro. Somos 7 bilhões de mentes no mundo e querer que todo mundo creia na mesma coisa é no mínimo papo de louco. Eu respeito todos os que têm fé. Eu respeito todos os que não a têm. Eu respeito quem crê em um Deus. Eu respeito quem não crê em ninguém.
Eu gosto de quem tem fé no verso. Eu gosto de quem tem fé em si mesmo. Eu gosto de quem tem fé no universo e eu gosto dos que andam a esmo. Um abraço para quem é da ciência, um abraço para quem é de Deus, um abraço para quem é da arte e um abraço para quem é ateu. Axé para quem é de axé, amém para quem é de amém, blessed be para quem é de magia e amor para quem é do bem. Intolerância religiosa é a própria contradição. Religião vem do latim religare, que significa união. Então pare de dividir o mundo entre os que vão e os que não vão para o paraíso. O nosso mundo está doente em tudo enquanto nós perdemos tempo brigando por isso. Ao invés de dividir as religiões entre as que são do mal e as que são do bem, que tal botar sua ideologia no bolso e ajudar aquele moço que de frio morre na rua desamparado e sem ninguém? Os grandes mestres já disseram que precisamos de união, então por que não fazer do respeito também uma religião? Bonito poema dela, não é? Eu sabia que vocês iam gostar, pois é só isso que nós queremos. Nós espíritas só queremos isso: paz, evolução, crescimento para todos nós. Já falei isso no outro vídeo. Todos temos o mesmo norte, estamos indo na mesma direção por caminhos diferentes. Estamos indo olhando a mesma luz no horizonte. Que cada um tenha a sua liberdade para seguir no seu caminho, no seu tempo, sem influência dos outros. Eu sei que hoje o tema foi um pouco complexo, um pouco polêmico até, mas é um assunto que a gente precisa conversar, precisa debater, para a gente saber até onde vai o meu direito, até onde começa do outro, para a gente saber a forma melhor de agir, o bom senso em cada momento para agir da melhor forma. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, espero que vocês deixem o seu curtir, o seu like, o joinha, espero que vocês se inscrevam no canal se vocês vêm gostando do conteúdo. Vai ser sempre uma ajuda grande para a gente, essa divulgação do canal. Compartilhem o vídeo se vocês gostaram com outras pessoas, WhatsApp, Facebook, onde vocês quiserem, pessoal. Por favor, ajudem nessa divulgação. E se você está aí assistindo ainda, muito obrigado, muita luz para você e até o próximo vídeo.